Bênçãos e riquezas para os crentes. Antes de nós tratarmos, os irmãos podem observar que a Bíblia, ela tem riquezas para os crentes. Ela é um livro que evidencia as riquezas de Cristo para todos nós. Ninguém pode comprar nada de Deus, porque tudo é de graça. A salvação, Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela custou o preço do sangue de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 6:19-20, em 1 Pedro 1, verso 16-18. Veja que a Bíblia diz que nós somos templo, pode colocar aí o 20, para os irmãos observarem. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vossos espíritos, quais pertencem a Deus. Lá em 1 Pedro 1, 18-19, diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós somos comprados. O certo é, quando nós falamos de servir a Deus, irmãos, eu estava aqui ouvindo cada louvor desse. O crente tem razões de sobra para adorar a Deus. Primeiro, porque ele tem que entender que ele já recebeu as bênçãos espirituais. Nós não temos do que reclamar, nem estar na igreja atrás de bênçãos. Nós temos que estar na igreja louvando a Deus e trabalhando para Ele, porque nós já fomos abençoados. Como é triste o crente não compreender isso. Olha, irmãos, eu vivo a vida cristã, sabe como? Eu vivo a vida cristã contente e feliz, sem andar em busca de coisas. Por quê? Porque eu já fui alcançado. Veja, vamos lá para Efésios 1:3, só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam o resto agora. O qual nos abençoou. Não é? Veja que o texto aí, nós temos uma palavrinha no grego chamada de auristo. É muito interessante que nós temos lá no grego aquilo que é chamado de linear. É como se fosse um tempo contínuo, mas tem o pontilear. É como se colocar um ponto. Quando ele usa aqui, ele não está usando o imperfeito, ele está usando o auristo, que é dizendo, já terminou, já abençoou. Se Deus já abençoou, o que eu ainda vou abençoar? O que o crente deve fazer é viver as bênçãos do Senhor. É só viver as bênçãos de Deus. Mas a gente vive, vocês podem observar hoje, que as igrejas, elas são mendigas. A igreja, nós vamos falar isso, igrejas mendigas, igrejas que vivem fazendo, por exemplo, campanha de fogo, fazendo campanha não sei de quê, como se Deus fosse aluir, como se Deus fosse se voltar para estas coisas. Nada disso, gente. A maior bênção que o Pai tinha para nos dar, Ele já nos deu. O maior presente Ele já nos deu, que foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então tem igreja hoje que ela fica mendigando bênção de Deus. Aí nós temos um bocado de coisa que a igreja faz errado. Por exemplo, culto da bênção. Como é que eu vou fazer culto da bênção se Ele já me abençoou? Está aqui, ó, não sou eu não, o qual já nos abençoou. Ele já nos deu tudo. A Bíblia diz que não falta mais nada, Ele já nos revelou tudo. Aí como é que eu vou viver dessas coisas? E como o povo no Brasil gosta dessa cultura mística, então eles vivem atrás dessas coisas. É culto sem sandália, é culto de flor, é culto não sei de quê, é culto de libertação, é culto não sei para onde. É como se você estivesse pisando em cima da própria Bíblia, dizendo que Deus ainda não te abençoou. Quando Jesus fala com o jovem rico, Mateus 19, ele diz, como está lá em Lucas, ele disse assim, eu guardo os mandamentos, eu faço tudo. Jesus diz, falta-te uma.
E aquilo que faltava para aquele homem, ele já nos deu. Ele já nos deu. Ele já tinha dado a vida eterna. Me diga, o que há de melhor e mais supremo depois da vida em Cristo Jesus? Se você dissesse assim, é a saúde. Não, Jesus falou assim, de que adianta o homem, Mateus 16, ganhar o mundo e perder o quê? A sua alma. Tem pessoas que, olha, se eu fizer um culto para você ser abençoado com carro, com dinheiro, com fazenda, é a mesma coisa que eu dizer para um ímpio. Porque o ímpio, tem o ímpio que trabalha e tem essas coisas. E às vezes eu posso não ter nada disso, mas não ser um mendigo espiritual. E tem crente que é mendigo espiritual. Irmão, eu não venho para culto para segurar anjo. Não, eu não venho. Eu não venho para culto para segurar anjo. Eu não venho para culto para pisar em cabeça de demônio. Jesus já derrotou ele faz tempo. Eu venho para o culto, irmão, adorar o Cristo que me salvou. Só para isso. Olha, eu não sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Não. De maneira nenhuma. Eu não sou crente com medo de ir para o inferno. Eu sou salvo e crente porque eu compreendi o tamanho da bênção espiritual que o Pai me deu. Você não tem que olhar para Deus ou para Cristo. Eu vi um dia desse um teólogo que agora se desviou, ele dizendo que os crentes são doentes porque vivem com medo, servem a Deus na igreja com medo de irem para o inferno. Negativo, eu não sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus porque eu entendi pela Bíblia. Vocês sabem que lá em Lucas 15 está escrito: alegria no céu, pelo quê? Pelo um pecador que se arrepende. Olha, quando uma pessoa compreende o plano da salvação, os céus se alegram. Não é quando ele sabe do terror do inferno. Porque o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus demônios.